também fazendo uma homenagem e relembrando a aula fantástica que a doutora Rosa acabou de nos brindar, iniciar uma poesia da Maria Dolores. Eu vou pedir licença a vocês para ler aqui. Essa poesia chama-se Ferramentas de Deus. E ela vai dizer assim: desejas, de certo, alma querida, que Deus te desse para a vida unicamente laços prediletos, os mais doces afetos que te consigam compreender. Entretanto, cantando de esperança, recebes muitas vezes, por mecanismos sobrenaturais, muitos amados que se modificam enquanto o tempo avança. Sejam eles o esposo, a esposa, o irmão, o amigo, parentes, companheiros, filhos, pais. Aqui é um coração que resumia todos os teus projetos de ventura, que se te fez na luz do dia a dia um ponto inevitável de amargura. Eis que encontras ali alguém que amastes por anjo de uma vida superior e hoje se te surge por presença de dor. Mas além se destaca outra criatura a quem te deste pelo afeto irmão, e agora te parece por verdugo que te esquece a bondade e humilha o coração. Entretanto, alma boa, serve mais, ama sempre, auxilia e perdoa. Temos amigos que se avinagraram, temos-los onde vamos, a fim de aprimorarmos-nos. Mesmo devagarinho, são eles todos sempre ferramentas de Deus, que nos aperfeiçoam em caminho. Anota a vida em torno. A natureza é um claro exemplo disso. O espinho guarda a rosa, a rocha escora o vale. O freio salva o carro ao contê-lo em serviço. Um dia entenderás, alma querida, na luz do mais além, como é bom suportar quem nos despreza e fira, sem nunca desprezar nem ferir ninguém. Essa poesia me foi sugerida pela via da intuição aqui um pouco antes da apresentação da Rosa. E quando eu fui ver na apresentação dela, eu vi que tinha tudo a ver com o que eu vou falar e tudo a ver com o que ela falou também. Eu queria aproveitar, então, também, já que eu estou na introdução e fazendo agradecimentos, relembrar no dia de hoje, né? Hoje nós estamos, hoje é dia 27, não é? Vou botar aqui. Hoje é dia 27, e estamos lembrando do 31 de março, que é daqui a 4 dias, que é exatamente o momento em que o nosso querido mestre Allan Kardec deixou aqui a vida física e se trasladou para o mundo espiritual. Vai fazer 152 anos daqui a 4 dias. E queria lembrar exatamente disso, porque é disso que a gente vai falar. Foi o que a Rosa acabou de falar. A Rosa acabou de falar de quê? Dessa frase que está lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. Né?
Então, como vamos falar das leis divinas, ou também chamadas leis naturais, eu acho que nada mais correto do que relembrar o codificador. Ainda mais que agora, com a gente apresentando aqui no ICEB, através dessas plataformas que são acessáveis por todas as pessoas com as quais compartilhamos o nosso trabalho, há pessoas que conhecem pouco da doutrina espírita. E, por isso, nós vamos falar das leis divinas e vamos fazer essa introdução, apresentar um pouco da ideia do que seja, de fato, a doutrina espírita. Né? Então, nós vamos... Se eu quiser aumentar aqui, o que eu faço? Vou botar aí a tela, a câmera na tela aqui, tirar um pouco aqui, ó. Eu vou voltar. Então, eu vou fazer aqui, né? Tá bom. Então, meus amigos, nós vamos, então, falar algumas coisas que são princípios básicos, porque eu fui questionado por algumas pessoas que foram convidadas para estar aqui hoje assistindo, eu não sei se estão ou não, é possível que estejam, que conhecem muito pouco da doutrina espírita. E, portanto, seria interessante nós falarmos. Há uma ideia que temos, e a Rosa tocou nisso, a questão de se pensar no castigo quando uma criança nasce com alguma deficiência, a ideia de que será que está sofrendo, fez alguma coisa errada na vida anterior. Nós precisamos, principalmente para as pessoas que ainda estão iniciantes no estudo da doutrina espírita, chamar a atenção que Allan Kardec foi muito claro em toda a obra kardeciana, não existe em nenhum momento nenhuma afirmação de que a pessoa será castigada pelo que fez na encarnação anterior. E a Rosa também deixou muito claro, e eu quero novamente revisar isso, de que quem é que escolhe, um companheiro aí perguntou, quem escolhe a questão? Quem escolhe vir daquela forma? Quem escolhe é o próprio reencarnante. A doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Né? Nela podemos aplicar claramente o princípio trazido por Jesus de conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. A liberdade nos é dada através do conhecimento, da busca das coisas que vamos aprendendo e que a doutrina vai nos ensinando. Nós temos a possibilidade de compreender que a doutrina espírita é fantástica e é um verdadeiro farol de proa na nossa vida. Mas muita gente desconhece que... e eu fiz essa pergunta há pouco tempo para um grupo onde eu estava fazendo uma palestra, e perguntei para eles por que vocês são espíritas? Vocês são espíritas por quê? Eu sou espírita porque tem a reencarnação. Eu falei assim, então você não precisa ser espírita, você pode ser budista. Budista também tem reencarnação. Mas a doutrina espírita explica bem a questão da reencarnação. Tem outras doutrinas que explicam muito bem também. A gente não é espírita por nada disso. A gente é espírita, e eu acho que a gente deve ser espírita, porque a doutrina espírita é uma transformação completa na nossa capacidade de compreender, na forma de compreendermos a justiça divina. Porque todas as religiões, sejam elas de que vertente sejam, cristãs, não cristãs, seja lá qual for, todas elas partem do princípio de que o mundo foi criado perfeito. Deus criou um mundo perfeito. E o homem foi colocado nesse mundo perfeito
E lá ele cometeu um infalso, cometeu um erro de alvo, que em latim se chama peccatus, errar o alvo. E esse alvo que foi errado fez com que esse homem fosse retirado desse mundo perfeito, e aí vem a ideia do paraíso, né? do mundo perfeito, e colocado nesse mundo aqui de sofrimento, de dores, de dificuldades, um planeta difícil, atrasado, né? E até era preciso o homem vir para cá expurgar aquele erro que cometeu lá, para então poder voltar para o mundo perfeito. Ora, esse é o conceito das religiões dogmáticas ortodoxas e não da doutrina espírita. Porque na pergunta 115 do Livro dos Espíritos está lá muito claro, quando o codificador pergunta se os espíritos foram criados aqui, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, porque se nós estamos num planeta difícil, num planeta complicado, atrasado, a culpa não é do planeta. O planeta está de acordo com o comportamento e as vibrações dos espíritos que o habitam. Essas vibrações, essas ideias, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, esses instintos mal aplicados, é que vão dar ao planeta a condição de planeta atrasado, de planeta de provas e expiações. Portanto, o problema está em nós, e não no planeta. Então, Kardec faz a pergunta, será que uns foram criados bons e outros maus? Eu não vou ler toda a resposta, mas só vou lembrar que nessa pergunta começa dizendo assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, não tem nada a ver com um mundo perfeito em que o indivíduo cometeu um erro de alvo e foi colocado na dificuldade para depois poder sofrer, pagar a dívida e voltar. A Rosa falou isso. Essa coisa de pagamento, e por isso é que as pessoas carregam o remorso e a culpa, que não deveria, a pessoa que estuda o espiritismo não pode ter nem remorso nem culpa, porque a não ser que ela pratique o mal conscientemente, e que eu não acredito que a pessoa faça isso. Né? Eu sei que está errado, sei que é o mal, mas vou fazer assim mesmo. Não, que é aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o pecado contra o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo? Nós somos o Espírito Santo. O pecado contra o ser humano, o pecado contra a criação de Deus. Quer dizer, sei que está errado, vou fazer assim mesmo. Ninguém faz. A pessoa comete o erro do alvo, erra o alvo, porque é ignorante, porque não sabe. E o problema do sofrimento do planeta é pela ignorância. Por isso estamos passando hoje por essa dificuldade. O coronavírus, o afastamento social, todas essas vicissitudes pelas quais estamos passando são consequência das más condutas que adotamos, dos nossos maus pensamentos, das nossas das decisões equivocadas que tomamos ao longo do nosso processo evolutivo. Isso eu preciso que eu falasse isso, porque temos aqui pessoas que já têm o hábito de assistir palestras espíritas, conhecedores profundos da doutrina, mas tenho certeza que temos aqui assistentes que desconhecem esse detalhe. Por isso eu quis trazer isso. E aí eu vou dar um exemplo, entrando agora já nas leis divinas, que eu vou dar um exemplo, eu não vou falar de todas as leis. As leis estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, é dividido em 4 partes. A primeira que trata das causas iniciais de Deus e as coisas
do início da evolução do universo, a segunda parte que vai relacionar a questão da relação do mundo espiritual com o mundo físico, e a terceira parte, que é exatamente a das leis morais, da onde vai nascer o Evangelho segundo o Espiritismo, que a grande maioria das pessoas que são simpatizantes, que são iniciantes no Espiritismo, conhecem, e conhecem muito mal as outras obras. Né? A Rosa mostrou aqui Céu e Inferno, mostrou aqui a função de outras obras. Nós já estudamos aqui, por exemplo, a Revista Espírita, enfim, a obra do Allan Kardec na sua variegada proposição. Então, a lei que nós vamos nos apoiar para fazer essa apresentação é a lei que é a lei que a gente mais gosta para fazer uma espécie de provocação, que é a lei do trabalho. Agora mesmo, com esse grande feriado, está todo mundo, apesar de que não tem nada, estamos nessa pandemia toda, uma porção de gente que eu encontrei. Ah, que beleza, vai ter 10 dias de feriado, vamos ter nada para fazer, mas que beleza, vamos para a praia. Eu falei assim, vocês vão se aglomerar na praia? Ah, nós vamos aproveitar, vamos beber todas, vamos comer churrasco. Vamos... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, haja coronavírus, porque não está fácil. Os guias espirituais devem estar desesperados com a conduta dessas criaturas, porque não há mortalidade, nem patologia, nem nada que possa segurar a questão das pessoas. As pessoas não gostam do trabalho. Eu já falei isso aqui numa outra oportunidade. As pessoas têm pavor da palavra trabalho. Ah, vai dar trabalho? Não, não quero nada que dê trabalho. Meu Deus do céu. Pois é, mas o trabalho é uma das leis principais das leis divinas, a qual a gente vai tratar. E no livro Consolador, Emmanuel vai ter oportunidade de dizer, na questão 131, que trata da experiência dos espíritos, a questão 131, que é como adquire experiência o espírito que está encarnado. Como é que o espírito encarnado adquire experiência? Porque ele vai discutir antes, né, as experiências acertadas e as experiências errôneas que tomamos, as decisões. E aí vai dizer que nós podemos tomar melhores decisões se temos mais experiências. Aqueles que têm mais experiência tomam decisões melhores. E aí a resposta do Emmanuel é a seguinte: a luta e o trabalho. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável para a manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. A gente tem falado tanto de mundo de regeneração, de estar a caminho do mundo de regeneração, de melhorar essa coisa, a situação do planeta ficar melhor. Todo mundo quer o planeta de regeneração. Mas eu acho que nem todo mundo ainda entendeu que, para existir um planeta de regeneração, vai ser preciso que a gente tome uma decisão muito forte de modificar a sua vida. Eu vou voltar a falar do trabalho da Rosa. A Rosa me encantou muito, ela sempre me encanta muito, mas hoje ela me encantou mais, porque ela hoje falou ela deu o exemplo das pessoas que trabalham no Estado atendendo Covid. E eu tenho uma filha, fisioterapeuta, que trabalha no CTI do Hemorrio, que pegou Covid agora, já tendo tomado as 2 doses da vacina.
Não complicou, ficou bem, tal, já voltou. Hoje ela já está de plantão lá, tira plantão sábado e domingo, lá no CTI. E já soube, ela contraiu lá, houve um erro nos procedimentos de utilização dos EPs, não por ela, mas por um outro colega inexperiente, e acabou contaminando a equipe toda, todos se contaminaram. Mas como todos estão vacinados, os efeitos foram minimizados. Mas, então, ela lembrou isso aqui para nós, eu torno a lembrar para vocês. Então, é realmente uma escolha. E eu vejo a minha filha se dedicando amorosamente àquele trabalho, e se sentindo, às vezes, infeliz até às vezes, porque vê que nem todas as pessoas da equipe têm essa mesma postura, né? Ética, voltada para o bem das criaturas, atendendo as criaturas todas. Muito bem, então, isto posto, eu acho que a gente agora já tem condição de entender que a doutrina espírita é um processo, é um saber no qual nós temos uma ciência de observação, uma filosofia de caráter espiritualista sem sistema e um processo ético-moral que costumamos chamar de religião, porque nos aproxima do Criador. É um processo de saber libertador, que não gera nenhum compromisso de cima para baixo, nenhuma condição em que a pessoa seja obrigada a isto ou aquilo. O Espiritismo prescreve fundamentalmente aquilo que a gente está cansado de saber, que aqui foi postulado pelo nosso codificador, que é o princípio que diz que fora da caridade não há salvação. Portanto, a caridade, né? E a caridade é a nossa meta. E a caridade, o que é a caridade? Senão o amor em movimento. E nós vamos ver que o que nós vamos discutir aqui, o que já estamos entrando na questão das leis, é a lei principal de todas, que é o amor. Porque Jesus, e eu vou mostrar isso aqui num diapositivo, Jesus vai nos afirmar que amai-vos uns aos outros, né? Que o amor ao próximo, que o amor aos inimigos, que o amor como fonte da vida, né? Que ele está sintetizado no amor, a lei, que lei? Todas as leis morais, as leis físicas, as leis naturais, as leis científicas, as leis de toda a ordem estão sintetizadas na lei do amor. Jesus afirmou isso, isso é uma afirmação crística. Portanto, já sabemos isso. Então, vamos lá para o compartilhamento novamente. Não é aqui. Share. Bom. Então, meus amigos, aí eu peguei um trechinho do universo para dizer que as leis divinas, elas regem, elas não circulam e não regem só a vida aqui no planeta. Elas estão em todas as localidades desse espaço imenso que é o universo no qual nós estamos inseridos. E só para a gente ter uma ideia, assim, voltar a lembrar da grandiosidade desse universo, é preciso que a gente entenda que nós estamos numa galáxia que é uma das galáxias mais pobrezinhas dessa economia toda, e o nosso sistema solar
está lá na periferia. Se a gente considerasse a Via Láctea, que é a nossa galáxia, uma cidade, nós poderíamos dizer que o nosso sistema solar está lá na periferia. Assim como a gente tem, por exemplo, o centro da cidade do Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, por exemplo, toda iluminada, etc. Hoje já não tanto, mas já foi, né? E aí eu estava lá no lugarzinho, no bairrozinho que eu morei, que era lá em Ricardo de Albuquerque, bem perto da Pavuna, né? Uma periferia bem escura, bem... Assim estamos nós na galáxia. E que se a gente fosse atravessar a nossa galáxia de ponta a ponta, nós levaríamos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, 100 mil anos para atravessar a galáxia de ponta a ponta. Agora, a nossa galáxia é uma das menorzinhas, uma das mais pobrezinhas. Existem outras muito mais grandiosas que a nossa. E o nosso Sol, se a gente colocar alguns outros sóis que estão aqui, o nosso Sol é de quinta grandeza, se tivesse de botar um Sol de primeira grandeza do lado, talvez enchesse aqui a tela do notebook e o pixel para mostrar o nosso Sol seria talvez um sujinho de mosca pequenininho que não dá nem para ver quase. A diferença de tamanho. Se a estrela Arturo, por exemplo, se aproximasse do nosso sistema, se houvesse possibilidade, que não há, mas encostasse lá no nosso Sol, ela ia abranger praticamente todo o sistema solar, todos os planetas. Ia chegar lá no final, no antigo Plutão, que nem é planeta mais. Ia chegar lá, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tudo seria abarcado por essa. Então, o tamanho desse universo é muito grande. E as leis que regem a vida moral, que regem a vida física, que regem a vida social, todas essas leis, as leis morais, elas estão vigindo em todo esse universo. Vamos ver aqui. Bom, então eu estava falando do trabalho, né, meus irmãos? Então, o trabalho, olha só, o trabalho foi cantado em prosa inversa por Jesus. Jesus, ele disse, eu trabalho e meu Pai trabalha ainda. Jesus trabalha desde o início, formatando o planeta que habitamos. A sua doutrina de paz, de amor, é um hino de harmonia cantado para tentar seduzir as criaturas teimosas e rebeldes a se voltarem para o bem. A fraternidade para se voltarem para a abnegação e para o devotamento. Essa é essa lei fantástica que é a lei do trabalho. Muito bem. Então, é a lei que nós vamos utilizar como a lei que vai servir principal para a gente saber tratar das leis divinas. São muitas, nós vamos ver quais são. Mas nós precisamos saber e lembrar que na questão 621 do Livro dos Espíritos, foi ensinado para nós que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Na realidade, nós não sabemos bem ainda o que seja a consciência. Nós trouxemos essa imagem porque essa imagem mostra aqui uma ideia do cérebro, é uma imagem holográfica. Então, a gente vai vendo que subindo, né, aqui dos núcleos da base, passando pelo sistema límbico, aqui o corpo caloso, e chegando nas regiões mais periféricas, onde está a parte da vontade, nós temos aqui a vontade, a razão, temos aqui a emoção e temos os instintos, que são vamos dizer assim, as sementes que vão desenvolver o nosso sentimento. E lá no capítulo 11, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que lá o Espírito Lázaro vai dar uma aula de evolução, mostrando que
o amor é, vamos dizer assim, o resumo da doutrina de Jesus toda inteira, inteiramente resume a doutrina de Jesus, por causa disso tudo que eu já falei antes. E essa doutrina de amor, esse sentimento, ele nasce a partir dos nossos instintos, que estão nas partes mais primitivas do nosso ser. Estão aqui nas partes mais baixas, representados, não é? E nós temos a consciência, ela se estabelece numa questão de um monismo que se relaciona num universo muito grande, em todas as categorias, porque estamos mergulhados numa atmosfera, num mar completo de ondas eletromagnéticas. André Luiz vai chamar de ondas mento-eletromagnéticas, na qual essa consciência humana se espraia. E o próprio Einstein já teve a oportunidade de dizer que o universo é, na realidade, um grande pensamento, o pensamento do próprio Criador, né? Então, nós temos, estudando em Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver a questão dos criadores em ponto maior, né? Os grandes criadores, os grandes arquitetos do universo, e nós que também somos co-criadores em aspecto menor, em ponto pequeno, mas que também ajudamos a criar. E o mundo que está em volta de nós, dentro dessas leis que regem a vida, eles serão tanto ou mais favoráveis ou mais felizes ou não, dependendo da maneira que nós enxergamos. Então, as leis morais, que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, elas vão nos remeter a compreender essas coisas todas. Eu me lembrei aqui de um querido irmão, José Martins Pintor, que, numa palestra sobre as leis morais, usou a palavra pilastra para facilitar a memorização das leis que são apresentadas no livro terceiro do Livro dos Espíritos, do livro da Codificação Espírita. Que ele botou lá a lei do progresso, não está na ordem que está no livro, tá? A lei do progresso, a lei da igualdade, liberdade, amor, justiça e caridade, sociedade, trabalho, reprodução e adoração. E ficaram de fora 3 leis, né? Que é a lei da perfeição moral, né? E a lei da destruição e a lei da conservação. Aí nós criamos um grupo de 5 letras: CO, de conservação, DE, de destruição, e P, de perfeição moral. Isso é para ajudar a memorizar as leis, porque às vezes a gente não lembra quais são as leis. São todas essas aí, mais essas aqui. Então, a conservação é uma lei que está estudada pela ciência. A física estuda a lei da conservação de maneira profunda. A lei da conservação da massa, a lei da conservação na física, não é? A transformação da energia potencial em energia cinética, são os estudos que a ciência física nos dá. Mas também sabemos que as leis morais, elas estão associadas com essas leis que são físicas. Então, nós temos, por exemplo, a lei de causa e efeito, que é essa que a gente conhece e que a gente, às vezes, atribui a ela as consequências dos nossos atos, que, de certa forma, é verdade, mas talvez não com a conotação que costumamos dar. E vemos que o processo, todas essas leis, a de destruição, por exemplo, é fundamental para o processo evolutivo, porque não pode haver construção se primeiro não houver a destruição. Como é que você pode fazer uma reforma numa casa sem primeiro destruir o que está ali, desmontar, tirar o reboco, arrancar os tacos, tirar o teto, para refazer tudo de novo, não é?
É o que está acontecendo no mundo de hoje. O mundo está passando por um processo de desmonte das situações, especialmente da questão, na questão da moralidade, na qual precisamos nos dedicar a compreender que precisamos acelerar o processo de transformação moral. Essa é para que possamos atingir a condição de melhoria indispensável para atingirmos essa lei, que é a lei de perfeição moral, sem a qual, sem esse esforço, que é um esforço de vontade, nós não vamos chegar lá. Bom, quem resumiu as leis morais, como eu já afirmei aqui, foi Jesus. Quando ele afirmou, né, que afirmou, disse assim: amai a Deus de todo o vosso espírito, de todo o vosso coração e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. E é o absoluto cumprimento das leis que é a nossa tarefa conosco mesmo. Será o fato que vai determinar o início da Terra regenerada. Sem que se use esse esforço para chegar a isso, não vamos conseguir nada. E quem é que vai regenerar a Terra, gente? Será que é Jesus que vai regenerar a Terra? Será que Deus vai regenerar a Terra? Quem será que é o espírito guia do Brasil que vai regenerar a Terra? Quem vai regenerar a Terra? Né? Essa pergunta a gente precisa responder. Bom, a resposta está nós próprios. Nós é que vamos produzir isso, se quisermos. É preciso que nós resolvamos o grande nó, o problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema é o problema da leitura das leis que estão escritas na consciência e a sua prática no cotidiano das nossas vidas. A questão da consciência é individual. E, como eu falei inicialmente, a doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Nós temos liberdade de escolha e devemos procurar fazer uma escolha bem calibrada para que a gente possa, de fato, chegar no ponto que precisamos. Então, essa questão da consciência individual, quando essa consciência se banha da claridade do amor, e aí a gente volta a insistir no amor, sob a inspiração do bem, faz-se rigorosa para com a pessoa mesma e fazendo com que ela desculpe os outros. Quando a gente fica com essa coisa clara na nossa cabeça, nós desculpamos os outros e nós procuramos ser rigorosos conosco mesmo. Tem um irmão nosso, lá de Araxá, ele costuma dizer que a gente, para melhorar, nós temos que ter uma consciência uma consciência dividida em três partes. Uma consciência de juiz para conosco próprio, um juiz rigoroso. Uma consciência de mãe, né? Uma consciência de mãe para perdoar aqueles que nos caluniam, que nos fazem mal, que nos procuram nos perseguir. E uma consciência, essa é a consciência mais difícil, a consciência de Deus, para envolver todos os irmãos que habitam a terra. Então, fazer um intervalozinho, doutor Jorge Pinho. Quando o senhor terminar esse, vamos fazer um intervalo? 5 minutos. Vamos fazer. Essa aqui vou parar nesse aqui. Ótimo. Então, nós, conforme já dispomos, não aplicando a força moral para se promover nas escalas dos valores legítimos. Precisamos aplicar essa força da vontade, né,
a energia chamada energia espiritual, né, que é vontade, pensamento e sentimento. Unir isso para que a gente possa realmente transformar. E Joana de Ângeles vai afirmar isso aqui. Ela vai dizer para nós que esse é o nosso problema. E se nós resolvemos... Eu costumo brincar com o professor César Reis, diz assim, quem tem problema é nível de matemática. O ser humano... Quem sabe quem falava isso, César? Era Paiva Melo, Antônio Paiva Melo. Você conheceu bem. Ele foi presidente da federação. Ele dizia assim, nós não temos problema, nós temos assunto. Se a gente não resolver o assunto, vira problema. É da USERJ. É essa, da USERJ. Ele dizia isso. Nosso querido irmão Paiva Melo, com quem tive também a oportunidade de conviver. Então, nós vamos dar uma parada aqui e a gente volta depois do intervalo. 5 minutos. Até já, então.